Gente, a gente estudou Kant na última aula, já revemos a questão dele, e o principal da teoria dele, se vocês vão lembrar que eu desenhei uma nuvenzinha aqui, eu coloquei um ET e um ser humano aqui, não coloquei? Por quê? Porque o Kant defende a existência de uma razão única, de uma verdade absoluta, que pode ser alcançada pelo imperativo categórico. Então, se nós somos livres e autônomos, a gente aplica o imperativo categórico e alcança uma resposta absoluta que vale para todos os seres racionais. Até aí, beleza? Agora nós vamos trabalhar um autor que se chama Isaiah Berlin, e ele faz uma crítica não só à teoria do Kant, mas também aos regimes totalitários que se estabeleceram na época da vida dele, né? Um pouco antes, ele nasceu em 1909 e morreu em 97. E aí, como sempre, vou dar as características pessoais dele, da vida dele, para a gente poder trabalhar isso. Ele era da Letônia. Esse país, a Letônia, é uma zona de conflito da União Soviética, da época União Soviética. Então, ele enfrentou diversos problemas que os imigrantes que nós conhecemos agora também enfrentam. Que às vezes é ter que sair do seu país, conviver com pessoas de... Por exemplo, aqui em Divinópolis a gente não tem muito contato com gringos, né? Estrangeiros. Mas ele tinha, então ele era poliglota. Poliglota significa que ele fala 4 línguas ou mais. Judeu, que é bem importante destacar. E ele criou uma teoria que chama Teoria das Verdades Contraditórias. Nessa teoria, ele parte do pressuposto de que é impossível a gente atingir um valor único extremo. Então, por exemplo, como eu vou explicar para vocês uma verdade contraditória? No slide que eu fiz sobre isso, eu coloquei 2 plaquinhas. Uma plaquinha siga em frente e uma proibindo seguir em frente. Vocês acham que existe uma verdade única sobre todas as coisas? Todas as coisas. Que uma resposta, ou um método, ou podemos até falar de religião. Uma religião consiga explicar toda a complexidade do universo e aquilo ser verdade? Problemático, né? Então, o Kant veio substituir a religião pela razão. E aí o Berlin, ele fala assim, beleza, pode substituir pela razão, mas não entenda que existe uma razão única. E aí, uma verdade única não existe. Dentro disso, quando a gente vai estudar história, a gente tem os livros didáticos contando pra gente o que supostamente aconteceu. E por que eu uso o termo supostamente? Porque se a gente não estava lá, se a gente não experienciou, e aqui essa teoria guarda muita relação com viver a experiência, a gente não tem certeza de se foi aquilo ou não. A gente tem que tomar muito cuidado com a narrativa histórica das coisas. E aí o Berlin fala que não existe um padrão, porque dentro da teoria do direito da história existe essa mentalidade que eu já trabalhei com vocês sobre ordem e progresso, lembra? A gente já trabalhou sobre ordem e progresso. A galera que acreditava nisso, eles achavam que a nossa linha evolutiva ia fazer assim, ó. Vocês já estudaram, como é que chama? Isso aqui, ó, o X e o Y. Aí eles achavam que a evolução da nossa história seria assim, ó, uma reta exponencial para cima, uma curva, né, exponencial para cima, como se a todo momento a gente só melhorasse, beleza? Só que não é assim que funciona. Historicamente, a gente verifica que a linha é mais assim do que assim, porque nós temos avanços e retrocessos. Vocês concordam comigo que isso acontece? Por exemplo, deixa eu pensar num retrocesso muito que não tenha debate sobre ele.
Não consigo pensar em algum. Retrocesso? Retrocesso social. É porque tudo tem. Aí isso também faz parte da teoria do Burnham. Tudo abre espaço para discussão. Tudo cabe no debate. Tudo cabe debate. E aí, nesse sentido, o Burnham fazendo uma crítica aos sistemas totalitários. O que é um sistema totalitário? É um sistema que estabelece um governo que não permite o diálogo, não permite o debate. Ele define que é uma verdade una, ele é a referência daquela verdade una e você não pode se manifestar de outra forma. Então tá. Aí ele me fala assim, gente, essa história de sumo bem não existe. O que é o sumo bem? Eu, enquanto totalitarista, defino que existe um valor absoluto que deve ser alcançado a todo preço. Isso seria o sumo bem. E o sumo bem, historicamente, ele foi usado como justificativa para abusos. Então o Burnham vem fazer justamente essa crítica. Não tem como você atingir a extrema liberdade nem a extrema igualdade. Você tem que encontrar uma linha de equilíbrio. E não significa que o equilíbrio também está no meio, não. Por quê? Se você tem extrema liberdade, vocês lembram quando eu falei com vocês sobre o estado de natureza? Ele representa uma extrema liberdade teórica para nós. E o que acontecia no estado de natureza? Chegava num ponto que eu brigava por causa da minha cadeira com outra pessoa e isso gerava caos, não era? Então, a extrema liberdade não é bom sinal. Assim como a extrema igualdade também não é bom sinal. E dentro disso, ele define que todo conhecimento que a gente tem sobre qualquer coisa é só um ponto de vista nosso. Isso não significa que o que a gente descobre dentro desse ponto de vista não seja verdadeiro, mas ele não pode ser imposto à universalidade de circunstâncias. Vocês estão verificando aí como que ele é contrário ao Kant? Como que ele acrescenta a teoria do Kant? Então, gente, se todo conhecimento é parcial, se a gente não sabe de tudo, nem nunca vamos saber, não tem como a gente definir qual que é a melhor vida para os outros. Não tem como a gente definir para o seu coleguinha que, por exemplo, aqui eu tomo muito cuidado com isso, não sei se vocês percebem, pelo menos eu tenho. Vocês viram e falam assim, eu quero fazer tal coisa. Eu não venho e falo assim, eu acho melhor você fazer X coisa. Eu pergunto, como que você vai fazer isso? É melhor você ajudar a pessoa dentro da decisão que ela tomou, ao invés de você tolher a liberdade ou a igualdade dela. E aí a gente tem um caso muito polêmico dentro do direito sobre isso, que é o caso da pessoa, do cara que era anão, e deixava o circo jogar ele naquelas bombas de catapulta. Era como é que chama? Um quadro do circo, né? Uma das apresentações do circo. Aí a comunidade jurídica, uma parte dela ficou incomodada com isso, porque ele estava permitindo que isso fosse realizado com ele. Não falei contra, quase falei contra, mas era com ele. Mas ele não entendia que a dignidade dele estava sendo atacada. Vocês percebem como que essa questão é? A imposição da melhor vida da galera jurídica que foi em cima do anão, que estava sendo bombardeado? Se ele não compreende que isso é uma infração à dignidade dele, a gente não tem que se meter. Até aí, tudo bem? Então tá. Aí, gente, existe uma questão dentro do direito e da filosofia que é determinismo versus livre-arbítrio. As pessoas religiosas, nem precisa ser religioso, às vezes alguém acredita na teoria do universo que é baseado no karma. Essas pessoas, elas entendem que, a grande maioria delas, né? Que o nosso destino já está escrito nas estrelas. Que tudo que a gente pode fazer, ou que a gente vai fazer, já tem decisões tomadas em cima disso. É literalmente o porquê Deus quis, ou graças a Deus. Ou eu não estou falando isso de forma jocosa, estou falando no sentido filosófico
mesmo. Então tudo que a gente, até o sapato que eu ia calçar hoje já estava pré-determinado numa história universal de decisões a serem tomadas. Só que aí a gente tem um problema. Se a gente acredita no determinismo, a gente perde a possibilidade de punir as outras pessoas. Por quê? Por que que a gente Porque perde? estava determinado que ele ia fazer isso. Então não estava sobre a responsabilidade dele, correto? Então, o Isaiah Berlin fala justamente isso, que escolher é uma obrigação. E isso comprova o livre-arbítrio. Por quê? Porque se a gente não pudesse escolher, a gente não poderia ser responsável pelas nossas próprias ações e a possibilidade de escolha ela seria só uma ilusão. É como se o fato de eu ter escolhido essa calça hoje fosse só uma ilusão. Ela já estava sido escolhida, ela já tinha sido escolhida para mim. E por aí vai. Essa necessidade de escolher que a gente enfrenta todos os dias é o que comprova que a gente não tem um conhecimento íntegro, total e uno das coisas. Mas não é porque aí tá, beleza, a gente tem que escolher e a escolha é feita num contexto específico. Não é porque a gente escolheu uma coisa que a gente é obrigado a abraçar essa escolha pro resto da vida. E ter uma escolha provisória, fazer uma escolha provisória ou conseguir um conhecimento provisório não significa que ele não seja verdade. Eu tô falando muito confuso? Tá tudo muito confuso? Agora eu tô entendendo. Por exemplo, não temos a cura do câncer ainda. Mas a gente tem tratamentos que ajudam a matar o câncer, combater o câncer. Não é porque eles são provisórios, porque a gente está buscando a teoria, o tratamento do câncer uma coisa mais certeira, que eles deixam de serem eficazes. O argumento assim, mais fácil de entender essa parte que eu acho é esse. Covid. A gente teve várias vacinas produzidas e chegamos numa excelente. Não significa que a gente vai ainda. O fato da gente poder conseguir a erradicação do Covid, a eliminação do Covid, não significa que a vacina deixasse de ser verdadeira. Beleza? Tá. Aí ele fala, gente, essa questão aqui de existir o sumo bem, da gente ter valores absolutos na sociedade, é uma utopia. As utopias, elas não podem ser aplicadas no nosso âmbito político. A gente não pode correr atrás de coisas que estejam nas extremidades, porque elas são inalcançáveis. E aí, dentro da política, nós somos obrigados a fazer acordos provisórios, porque conforme o tempo muda, a sociedade muda, as coisas avançam ou regredem, a gente tem que fazer acordos provisórios em cima disso. A gente não prevê que vai ter mais uma pandemia, a gente não prevê que vai surgir mais um problema. A questão da inteligência artificial é uma coisa que a gente não tem muita previsibilidade em cima, e por aí vai. Então a gente tem que reconhecer que no espaço político vai se manifestar uma pluralidade de éticas. Vários valores serão caros para as pessoas, e todos esses valores devem ser considerados no processo de tomada de decisão política. Aí a gente entra na questão de obediência versus coerção. Vocês sabem o que é coerção? Coerção é basicamente obrigar alguém a fazer algo, por meio de força física ou de força a gente trabalhou no... Como é que chama? A gente trabalhou no contrato social a questão de por que deve obedecer à lei. E aí ele pega um pouco dessa teoria aqui agora e vem falar o seguinte, gente, não existe só um tipo de liberdade. A liberdade do Kant, que a gente trabalhou, na qual ele se foca mais, é a liberdade do sujeito autônomo, da pessoa que não é escrava de ninguém.